Olá, bem-vindo, bem-vinda ao curso de Interpretação para TV e Cinema da Escola Machado Nascimento. Eu vou fazer um breve resumo de tudo que a gente vai falar por aqui nos nossos próximos encontros. Eu sou Eduardo Gil, sou diretor aqui da escola. Trabalho como ator profissional há mais de 20 anos. Atuei em novelas da Rede Globo, Rede Record. Trabalhei como ator e apresentador nos canais Disney, tanto Disney Channel quanto Disney XD. Sou roteirista, produtor e serei seu guia aqui nessa jornada. O objetivo desse curso é te passar todas as ferramentas necessárias para que você possa caminhar de forma segura no universo da interpretação. A gente vai dividir o curso em aulas, são 2 por semana, uma nesse formato gravado e uma ao vivo. O curso tem duração de 3 meses e uma vez por mês vocês vão gravar em casa e a gente vai dar um feedback por aqui. Ok? Eu gosto de dividir o processo do ator aqui dentro da escola em momentos, e existem 3 grandes momentos que vão receber uma atenção especial aqui no curso. O primeiro momento é o entendimento da interpretação. A gente vai entender de forma prática o que é realmente interpretar, e aí a partir desse aprendizado a gente vai desenvolver o caminho natural de um ator de TV e cinema no mercado. No segundo momento, a gente vai mergulhar em técnicas e exercícios práticos voltados direto para a vida de um ator. Monólogo, cena, entendimento de cena, construção de cena, entendimento de personagem, entendimento do set de filmagem. São inúmeras etapas nesse processo e a gente vai experimentar a maior parte delas. Quando a gente chega no terceiro momento, a gente desenvolve bastante o entendimento do que é o mercado, de como ele funciona e de qual é o papel do ator dentro dessa indústria. A gente vai discutir muito também quais são as possibilidades e os caminhos que o ator pode seguir dentro dessa profissão. Então é isso. Se você já é ator ou atriz, eu espero que esse curso sirva para que você se recicle, para que você experimente novos desafios e evolua. Evolua sempre, a gente não pode parar de estudar. Se você está começando agora, eu tenho certeza que esse curso será seu alicerce na construção de uma carreira muito sólida. Vamos nessa? Vamos ao primeiro momento e assunto dessa aula: entendimento da interpretação. Para me ajudar a ilustrar melhor tudo isso, eu vou contar com a colaboração do ator e professor Rubens Santana. Rubens é ator há mais de uma década, tem uma experiência teatral muito grande e é responsável pela formação de todos os alunos que passam aqui pela escola. A gente vai tentar reproduzir em vídeo, com a colaboração também da atriz Isadora Marque, 2 performances diferentes. A primeira, onde o Rubens desempenha uma interpretação irreal, longe do que seria natural numa situação cotidiana similar a essa. E a segunda, onde ele desempenha uma interpretação mais natural. Vamos assistir o primeiro exemplo. Oi, boa tarde, com licença. Sabe se o ônibus que vai pro centro já passou? Olha, ele passou há 5 minutos. Droga. Mas pode ficar tranquila que ele passa de 15 em 15 minutos. Menos mal, obrigada. Vai chover? Sempre que eu acordo com o joelho doendo, ele não tem erro. Perceberam como o Rubens estava mais preocupado com o texto que ele tinha que falar e com a hora de falar esse texto do que em reagir ao que estava acontecendo, em reagir ao que a Isadora estava falando? Para ilustrar isso melhor, vamos assistir o próximo exemplo. Oi, boa tarde, com licença. Sabe se o ônibus que vai pro centro já passou? Olha, ele passou há 5 minutinhos. Droga. Mas pode ficar tranquila, porque ele passa de 15 em 15 minutos. Menos mal, obrigada. Vai chover? Sempre que eu acordo com o joelho doendo, não tem erro. Notem como toda a cena ficou muito mais natural e como o personagem do Rubens teve uma integração muito maior com os objetos de cena, com o ambiente e com a Isadora. Esse entendimento do natural, do que é real, ele é fundamental para o desempenho do ator. Vamos entender um pouquinho melhor isso com o próprio Rubens.
Olá, gente. Professor Rubens aqui. Bom, nesse primeiro momento, eu tentei exemplificar um dos problemas mais comuns com os atores iniciantes. A preocupação com a entrega do texto. Eu foquei todas as minhas energias e os meus pensamentos somente na procura do texto que está no roteiro. Isso fez com que eu abandonasse a ideia de entender as coisas ao meu redor. Tudo que o carro que passava, os barulhos e ruídos, até mesmo as falas da minha parceira de cena. Bom, logo isso gerou uma interpretação robótica. E essa ansiedade acabou fazendo com que eu acelerasse a cena. Nessa segunda parte, eu construí uma realidade para o meu personagem. Eu acreditei que eu estava no ponto de ônibus e deixei com que tudo que acontecia ao meu redor realmente me afetasse e interferisse na minha interpretação. E deixei com que o texto fosse somente um norte. Isso deixou a cena mais natural. A gente sabe que essa é uma explicação lógica, mas nem sempre ela é tão nítida, principalmente para os atores que estão começando. Então, como é que a gente aborda isso de forma prática agora no início? O primeiro ponto é se entender. É o ator olhar para si e identificar se eu estou atuando mais próximo do exemplo 1 ou se eu estou atuando mais próximo do exemplo 2. A partir daí, a gente entra no segundo ponto, que é o entendimento do texto. O ator precisa entender que o texto é um aliado, ele não é um adversário. Quando a gente está começando, parece que a gente nunca vai memorizar o texto, que a gente não vai decorar nada. Isso é normal, acontece com todo mundo, confia. Passam aqui pela escola centenas de alunos todos os anos e todos eles vencem esse desafio. Entender o texto, além de ser o alicerce para a construção da sua cena, faz com que você tenha uma preocupação a menos quando você está atuando. Dominar as falas e entender o que o texto quer dizer faz com que você não tenha que se preocupar com o que você está falando e possa se preocupar com todas as ações e reações que a cena pede. Vai chover? Sempre que eu acordo com o joelho doendo, não tem erro. Bom, vamos para a segunda parte dessa aula. É um exercício super eficaz, prático, eficiente, e todo ator tem obrigação de dominar esse recurso. Consiste em entender todas as possibilidades que um texto traz. A gente tem aqui um monólogo super genérico que trata da assinatura de um documento que interferiria na vida dos personagens. O exercício é: o ator precisa criar esse personagem, criar várias realidades e inserir o personagem nelas. O Rubens vai demonstrar um pouquinho melhor isso que eu estou explicando. Esquece, eu não vou assinar esse papel. E não adianta fazer cara de reprovação. Tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Esquece! Bom, aqui ficou bastante clara a irritação do personagem. O Rubens utilizou recursos físicos como força, volume, movimentos amplos. Vamos pedir para ele explicar um pouquinho esse processo para a gente. Bom, nesse momento eu criei a seguinte realidade. Eu estava num processo, numa disputa de herança com o meu irmão, herança familiar. E eu tinha percebido que ele queria levar vantagem sobre mim. Daí eu peguei uma frase do texto onde eu falo: está na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Para construir um histórico onde esse irmão constantemente fizesse o meu personagem de bobo. Isso deixou a minha realidade mais concreta, me ajudou muito em criar raiva para essa cena. Reparem a importância de estudar o roteiro. O Rubens, durante a pesquisa dele, identificou que quando o personagem falava "tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões", a palavra começar significava que o personagem do irmão dele nunca havia o levado a sério. Isso fez com que ele se irritasse ao ponto que a gente assistiu. Essa foi a motivação do personagem dele. Ficou claro? Vamos para o próximo exemplo. Esquece, eu não vou assinar esse papel. Não adianta você fazer essa cara de reprovação.
Tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Esquece. Aqui tá muito claro que ele mudou completamente o entendimento e, por consequência, óbvio, mudou a criação. A gente assistiu um personagem muito mais carinhoso, compreensível, dentro do mesmo texto. Rubens. Bom, na construção dessa realidade, eu imaginei a seguinte situação. Era um pai falando com uma filha adolescente, filha essa que não morava com ele, por isso um certo carinho, pisando em ovos. E essa filha queria fazer uma viagem com as amigas para um lugar perigoso e eu deveria assinar uma autorização. Eu usei a seguinte frase: não adianta você fazer essa cara de reprovação, para gerar um certo desconforto em mim, para que eu sentisse dificuldade de negar isso a ela. Isso ajudou bastante no momento da cena. Notem que todo entendimento gera mudanças no ator. Percebam como Rubens muda seu corpo, o timbre da sua voz, seu olhar. Ele cria uma série de características novas para compor uma nova cena, mantendo o mesmo texto. Vamos a mais um exemplo. Esquece. Eu não vou assinar esse papel. E não adianta você fazer essa cara de reprovação. Tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Esquece. Aqui está bem claro o abatimento e a seriedade da cena que ele construiu. Rubens, fala um pouquinho pra gente sobre essa construção. Bom, nessa situação eu imaginei um homem de negócios que acabara de perder a empresa e tinha que tomar uma decisão muito difícil enquanto falava com o seu sócio. Então, acho que ficou mais do que clara a importância da construção do personagem no desempenho do ator. Só que agora eu vou dificultar um pouquinho as coisas. Eu vou desafiar o Rubens a viver um processo que é muito comum na vida de todos os atores profissionais. Eu quero que ele faça mudanças na mesma realidade que ele construiu na primeira parte desse exercício. Ou seja, eu ainda quero uma briga de família por herança, raiva, só que agora eu quero um personagem menos expansivo fisicamente, com um volume menor, mantendo a mesma intensidade. Vamos nessa? Esquece, eu não vou assinar esse papel. E não adianta você fazer essa cara de reprovação pra mim. Tá na hora de você começar a levar a sério as minhas decisões. Esquece! Isso é um processo muito comum na vida do ator, como eu havia dito. O Rubens teve que adaptar uma criação dele para a visão do diretor, para a minha visão. A gente vai falar bastante sobre isso no futuro, mas eu quero que vocês comecem a se acostumar com essa ideia. Vamos tentar entender o ponto de vista do ator nessa situação. Bom, como o Edu pediu para que nessa construção eu fosse um pouco menos expansivo fisicamente e sem perder a intensidade, eu busquei pôr uma mão na mesa, cerrei os meus punhos e imaginei que tivesse alguém me segurando. E para não gritar, eu internalizei um pouco mais os meus sentimentos, enrijeci o maxilar para travar a fala sem perder a intensidade da raiva. São recursos simples e eficazes, mas isso não é um manual. Quando a gente diz para o ator, trava o maxilar, contrai o abdômen ou qualquer outra ação prática, a gente está ilustrando a sensação que o ator deve alcançar. Quando eu estou preparando um ator para uma obra e eu peço para ele travar o maxilar, não necessariamente ele precisa travar o maxilar. Ele pode, mas o que eu quero, o meu objetivo é fazer com que ele entenda e alcance essa sensação. Bom, eu acho que você entendeu nesse primeiro momento o que a gente chama de interpretação natural e o que a gente está buscando nesse início de processo. Então vamos agora ao seu exercício. Em anexo a essa aula, a gente disponibilizará o texto desse monólogo.
Seu trabalho vai ser o mesmo que o meu. Desenvolva 3 realidades diferentes e coloque em prática tudo aquilo que foi falado nessa aula. Bom, seu primeiro degrau está aí. Divirta-se. Aproveite. Então é isso. Chegamos ao final da aula. Já está disponível no portal do aluno em anexo uma aula também de aquecimento e exercício de voz e corpo. Não deixe de fazer. A gente se vê em breve na nossa aula ao vivo e até mais. Tchau, tchau.